pode estar fora de campo. São Januário, terça-feira, 30 de outubro. Acuado, Roberto Dinamite convoca uma entrevista coletiva e dispara. Eu duvido que tenha alguém mais honesto com o meu clube do que eu. Eu duvido. A declaração do presidente foi recebida com descrença pela oposição e até mesmo por ex-integrantes da atual diretoria. Isso é caso de polícia. Pô, na verdade, todos os vascaínos são mais honestos que ele. Paga ingresso, compra camisa, não tem franquia. Que raio de honestidade é essa? O presidente vai ter que me ouvir dizer que ele está fazendo uma blasfêmia enorme, porque, na verdade, as decisões administrativas que ele tomou no seu mandato até agora, na verdade, demonstram que a honestidade administrativa dele é muito baixinha. José Henrique esteve à frente da luta para tirar Eurico Miranda do poder. Mas a euforia da vitória durou apenas 7 meses e 11 dias. Esbarramos em necessidades políticas do presidente que foram, ou seja, desvirtuando todo o resultado. José foi o primeiro vice-presidente a renunciar. Ainda no primeiro mandato, deixou o cargo por não concordar com as práticas do presidente. Contratos que uma empresa ganha o resultado, dá uma melhor proposta para o Vasco, e aí o presidente, por ter amizade de uma empresa perdedora, não assina com aquela e assina com a segunda, ou seja, com a pior proposta, porque a pessoa é amiga dele. Ele não foi o único. Tempos depois, José Mandarino, vice de futebol, e Nelson Rocha, vice de finanças, também pularam fora da NAL. Alguns contratos que foram realizados, que eu entendo que não estavam condizentes com aquilo que eu imagino que seja o melhor para o Vasco, condizentes com esse espírito profissional, me fizeram concluir de que eu não poderia estar avalizando uma prática dessa. E, portanto, eu saí, porque efetivamente não quero ter o meu nome, enfim, que construí ao longo da minha vida profissional, atrelado com práticas que eu não concordo. A preocupação com as contas de Roberto está expressa no último parecer do Conselho Fiscal. Segundo o relatório, o clube não se mostra capacitado para receber, conferir, controlar e cobrar qualquer remuneração em função de algum tipo de renda. O Conselho Fiscal está sendo até bonzinho nessa afirmação, porque as coisas que acontecem aqui são de enlouquecer qualquer vascaíno. No item 3, por exemplo, o texto aponta para possíveis irregularidades na execução do contrato referente ao programa de sócios. O programa de sócio do Vasco é uma verdadeira concha de coisas mal feitas. Rompeu-se um contrato com a empresa contratada. Vão para valores à multa que rondam aí os 3 milhões de reais. Aí contratou-se uma outra empresa por preferências pessoais e políticas que cobra do clube, com areia o Vasco perde. É até triste falar isso para um torcedor que paga a sua mensalidade. A cada 100 reais que o torcedor do Vasco paga ao clube, só 54 chegam ao clube. Nós estamos resolvendo essa situação, está entrando, possivelmente entrando uma nova empresa, temos que fazer um acordo com quem estava. Já o item 4 fala sobre possíveis irregularidades na execução do contrato com a empresa de material esportivo. E tem muito mais. Nenhum funcionário do clube, nenhum desde 2008, a não ser no primeiro mês que foi feito isso como filosofia de trabalho, teve seu fundo de garantia recolhido. A oposição também acusa Roberto Dinamite de aparelhar o clube com parentes. Trouxe de fora parentes que lá fora ganhavam valores para ganhar no Vasco 3 vezes mais, com nenhuma capacidade para o próprio cargo que ele foi colocado. Vou te dizer que alguns cabos eleitorais do próprio Roberto, ou seja, que ele trabalha na sua vida privada na área da Assembleia, não foram parar na folha do Vasco sem nenhum motivo, porque sequer davam expediente no clube. As farpas partem de todos os lados. São denúncias administrativas e morais. E a partir do momento em que as filhas do presidente do clube têm franquia, que a esposa do vice-presidente financeiro, o mínimo de seriedade que você tem que ter, porque eu já acho o seguinte, por exemplo, principalmente em relação ao presidente do clube e ao vice-presidente financeiro, eles são os responsáveis por sentar com a pênalti. Então esses caras não podem ter franquia.
não existe nenhum impedimento. Por quê? Porque a loja, primeiro, como eu disse, né, juridicamente nós somos completamente independentes. Eu não tenho um centavo do que é dela. Né? Ah, mas é a esposa, não importa, eu não tenho um centavo. Segundo, é que independentemente disso, todo o que é devido foi pago. O futebol acabou sendo contaminado por todo esse clima. O time chega ao final do Brasileirão sem nenhuma pretensão, com os salários atrasados e os jogadores torcendo para o ano acabar. Uma situação inaceitável para vascaínos que fazem parte da história do clube. É duro, né? Sem dúvida nenhuma, principalmente nós que gostamos do Vasco, né? Em razão do problema político lá, né? Que está reinando em São Januário. Acho que isso está atrapalhando muito, pelo que eu tenho conhecimento. O Roberto Dinamite, grande ídolo do Vasco da Gama como jogador, e parece que tem sido responsável por isso. A equipe que chegou às quartas de final da Libertadores foi desmantelada. Jogadores importantes como Diego Souza, Wagner, Rômulo acabaram negociados, mas o dinheiro que entrou ficou pelo caminho. Dívidas. Esses atletas realmente para nós foi no aspecto técnico, e aí eu admito, foi realmente ruim, e no aspecto financeiro também não surtiu, não somou em nada para o Vasco, tanto que o caso do Diego está aí até agora. O Vasco vai levar muito tempo para se recuperar. Nós não estamos falando de uma dívida de 1, 2 milhões, nós estamos falando de uma dívida de mais de 370 milhões. O que na verdade os clubes tentam fazer, o cara fingem que aquilo não existe, e aí vão para a imprensa reclamar que foram piorados. O resultado foi terrível. O time caiu de produção. Cristóvão foi demitido. Marcelo Oliveira assumiu em meio à turbulência e pouco pôde fazer. A campanha do Vasco é uma das piores do segundo turno. Esse murmúrio que fica no dia a dia, né, isso acaba trazendo momentaneamente, ou pode trazer momentaneamente, uma desconcentração, uma desmobilização que acaba gerando um mau resultado ou uma infelicidade no jogo. A situação é ainda mais aterradora nas categorias de base. A divisão de base nossa passou pelas coisas mais absurdas, que foi coroada pelo mau sentido, evidentemente com a morte de um jovem sonhador, né, jogador de futebol, que veio a falecer numa peneira dentro de um CT de responsabilidade do clube. Em fevereiro, Wendel Júnior, de 14 anos, morreu no CT de Itaguaí. Não havia ambulância no local. O Ministério Público obrigou o clube a fazer reformas, mas alguns problemas ainda permanecem, preocupando os pais dos atletas. Esse aceitou falar com a nossa produção, desde que não fosse identificado. O último pagamento foi o pagamento de maio, então tem 5 meses, entendeu? A comida que não é uma comida adequada para as crianças, entendeu? É só arroz e feijão, entendeu? Não tem outra coisa. Falta de médico, às vezes, que não tem médico para acompanhar os garotos no treino, entendeu? É um absurdo isso. A temporada do Vasco vai terminando assim. Pelo jeito, ainda há muito lixo a ser varrido, e ele não seja escondido embaixo de um tapete qualquer.